Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura mínima que um programa em C++ precisa ter para que a gente consiga compilar esse programa e gerar um executável. Eu vou usar o compilador G++, então se você não tem ele instalado, eu sugiro assistir o vídeo em que eu ensino a fazer a instalação do G++. Vou deixar o link na descrição para vocês. O ponto de entrada de execução de um programa C++ é pela função chamada main. Se você não sabe inglês, main significa principal, ou seja, essa é a função principal do nosso programa. Toda execução vai ser iniciada a partir dessa função chamada main. Se a gente lembrar da matemática, a gente lembra que uma função ela pode ter certos parâmetros e ela vai retornar alguma coisa para a gente. Então vocês podem ver que a função main ela não recebe nada, mas ela está retornando o valor inteiro. Mas para quem que ela retorna esse valor? Se a gente mandar o programa rodar, quem vai fazer a execução dessa função é o sistema operacional. Então, ele precisa desse valor de retorno para saber como é que foi a execução do nosso programa. A convenção é que o valor 0 significa que o programa rodou sem problemas. Então, por isso que essa é a estrutura mínima. Ou seja, você tem uma função chamada main, ela pode ou não receber parâmetros, a gente vai ver isso no futuro, mas por enquanto a gente não está recebendo nada, e ela retorna um valor inteiro. Porque normalmente a gente vai rodar o nosso programa no sistema operacional. Então ele precisa desse valor de retorno para saber como que foi a execução do programa. Então vamos compilar o nosso programa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se a gente está na pasta correta. Então se a gente rodar o comando chamado ls, a gente vê que o arquivo está aqui. Então eu estou no diretório correto e a gente pode fazer a compilação. Para compilar o nosso programa, a gente precisa chamar o compilador e passar o arquivo para ele. Então, se a gente listar de novo os arquivos, você vê que ele criou esse arquivo chamado a.out. E como é que a gente faz se a gente quiser especificar o nome, né? Porque esse arquivo a.out ele é criado quando você não especifica o nome do arquivo de saída. Então, se você só passou o arquivo de entrada, ele vai gerar esse arquivo chamado a.out. Se quiser especificar o nome, a gente usa o parâmetro chamado "-o", dá um espaço e coloca o nome que a gente quer. Então, se eu chamar, por exemplo, de executável, vocês veem que ele gerou esse arquivo chamado executável. E a gente pode rodar esse arquivo, ou seja, ./executável. Dizer que não aconteceu nada. Afinal, a nossa função ela simplesmente entra, não faz absolutamente nada e já dá um retorna o valor 0. Então, por isso que a gente está vendo nada aqui, porque não tem nenhuma impressão na tela. Como que a gente faz se a gente quiser verificar o retorno dessa função? Então, no Linux, a gente tem esse comando, echo, que serve para imprimir coisas na tela. Então, você poderia passar uma string aqui, por exemplo, teste, e ele imprimir teste na tela. Eu não vou fazer isso agora, porque a gente quer imprimir, na verdade, essa variável aqui. Ou seja, cifrão interrogação. Essa variável, cifrão interrogação, ela armazena o código de retorno do último programa executado. Então, se a gente rodar, ela tem que mostrar 0. Que foi o que a gente retornou no programa. Mas, claro, né, 0 poderia ser retornado por qualquer outro programa que rodasse com sucesso. Então, vamos fazer outro teste. Vamos retornar 123. Vamos recompilar o nosso código, né? E executar ele novamente. E agora a gente reimprime. Vocês veem que ele imprimiu 123. Foi o que a gente retornou. Aqui dentro do Windows, eu criei o mesmo arquivo que a gente tem lá. Então, uma int main retornando 0. E nós vamos agora compilar esse arquivo. Então, a gente vai abrir o prompt command, digitando cmd aqui. Então, agora a gente precisa ir na pasta onde a gente salvou o nosso programa. Como é que a gente chega lá? Se a gente rodar o comando dir, que é o comando que lista o conteúdo do diretório atual, vocês vão ver que eu vou estar no diretório do usuário, e a gente ainda precisa entrar na pasta documentos. Então vocês vão digitar cd e o nome da pasta. cd significa mudar diretório. Então você passa cd e o nome da pasta que você quer entrar. Entrei na pasta documentos. Agora a gente verifica se o arquivo está aqui dentro. Nosso arquivo está aqui, então a gente já pode compilar ele. Então se a gente rodar o G++, vocês veem que ele gera esse a.exe. De novo, porque eu não passei um nome para o meu programa, né?
Então, se a gente quiser recompilar ele, a gente pode passar "-o", de novo, chamar ele de executável. Vocês veem que ele gerou um executável.exe. Isso aqui é convenção do Windows, né? Então, quando a gente manda gerar, ele já gera com a extensão .exe. Então, se a gente executar esse programa, vocês veem que ele não retornou nada. Que nem o nosso programa no Linux. Como é que a gente faz para ver o valor retornado? Então, o comando de impressão vai ser o mesmo, echo. Só que agora, a variável que armazena o código de retorno ela é chamada de %, error level, %. Então, vocês veem que ele retornou 0. Então, se a gente vier aqui de novo, colocar aqui 345, a gente recompila o código, executa ele de novo e manda imprimir de novo qual foi o valor de retorno. Então, vocês podem ver 345. É o valor de retorno esperado. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para mostrar para vocês que a estrutura mínima de um programa C++ é realmente somente uma função. Acho que deu para a gente ver, né, que é possível fazer uma execução de um código aqui sem escrever nada na tela. Então, a gente só vai executar alguma coisa e retornar algum valor. A gente pode, por exemplo, colocar aqui uma soma. Retornar 5 mais 7. Então, se a gente vier aqui no terminal de novo, a gente compila esse código, executa ele novamente e verificamos o valor de retorno. Retornou 12, que é o valor de 5 mais 7. Então, a gente consegue produzir alguma funcionalidade aqui somente com a estrutura básica. Mas, claro, não tem muitos recursos, né? Então, a gente não incluiu, por exemplo, uma biblioteca para poder escrever na tela. Então, somente usar esse retorno aqui não é suficiente para a gente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para dar uma luz aí da estrutura mínima que a gente precisa para compilar um programa em C++. Claro que é muito pouco, né? Então, a gente quer fazer códigos mais complexos, então a gente não vai somente usar a função main, a gente vai ter que usar bibliotecas externas, criar nossas próprias funções. E tudo isso a gente vai ver ao longo dos vídeos. Se vocês ficaram um pouco perdidos com relação à utilização do terminal e querem que eu faça vídeo sobre isso, só deixar um aviso nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até os próximos